Aqui estamos nós para darmos continuidade à nossa leitura de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Estamos no fim já do livro, mas ainda tem muita história, muita reflexão, muita coisa linda que Deus fez. E continua fazendo, né? Mas hoje a gente não tem mais o escrito, mas ele continua fazendo. O mesmo Deus que a gente vê na palavra é o Deus que continua agindo até hoje. Amém? Vamos continuar a nossa leitura então, capítulo 47 e 48 de Gênesis. Vamos lá. Capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Passou uma moto. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentão de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos, que eram 70, lembra? Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque havemos de morrer na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e lhes disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. Aí tendes sementes, semeai a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado. Achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó.
Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e lhe disse: Se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão, mas a tua descendência que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de um de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Sepultei ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os olhos de José, disse: Quem são esses? Respondeu José a seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e o abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante de sua face. Ele se prostrou. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes. Seja nele chamado meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te, de mais que a teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Nesses 2 capítulos, então, a gente vê que Faraó conhece Jacó, Israel. Israel abençoa, lembrando que os deuses eram diferentes, então as culturas eram diferentes, mas quem comandava toda aquela região na época era o Egito, né? Era o povo, mais rico, né? E José conseguiu multiplicar nessa riqueza. José, ele era tão bom administrador, tão bom estrategista, que ele
acumulou os alimentos, não tinha mais alimento, e o que ele fez? Não, me deem o gado. Então ele comprou todas as terras, todos os animais para o faraó, tudo era de posse de faraó, menos as posses dos sacerdotes, né, que o faraó sustentava, os sacerdotes eles tinham... era quem cuidava, né, do faraó, de várias partes várias partes da vida dele, né, de cuidado, enfim, né, eram os que cuidavam dos templos, vamos falar assim, tá? Então ele conseguiu toda a terra, e quando se coloca aqui, se fez por escravo, né, fez o povo de escravo, a gente, nossa, José é horrível. Não, na verdade eles passaram a trabalhar para o faraó, né, eles não eram mais pessoas livres naquela região, eles passaram então a pertencer a faraó. Então tudo que eles plantavam, o José deu as sementes para eles, e tudo que eles plantavam, a quinta parte era do faraó. Então, era dividido em 5 partes, 4 era de cada família que fez o plantio, e uma parte, então, era do faraó, e o Egito, então, multiplicou a sua fortuna, a sua riqueza. Depois a gente vê que Jacó adoece, ele já tem uma idade avançada, e ele abençoa José e abençoa os dois filhos de José, Manassés e Efraim, e Manassés era o primogênito, mas José abençoou e teve uma revelação de Deus de que Efraim, o mais novo, é quem seria maior do que Manassés, e a gente vai ver isso mais pra frente, na continuação. A gente vê que se passaram, Jacó ficou na terra 17 anos, então foram muitos anos que José foi abençoado, teve a presença do filho tão amado, dos outros filhos que ficaram responsáveis pelo gado do faraó, que mesmo eles não gostando, o faraó os egípcios não gostando de pastores, né, que cuidavam de ovelhas, enfim, de gado, eles foram, Deus era tão com eles, tão com José, né, e Israel, que eles foram abençoados a cuidar do gado do faraó, né, e amanhã a gente vai continuar essa história, tem mais algumas coisas ainda, mas a gente consegue ver então, como eu falei lá no início dessa história, a redenção, né, como tudo culmina assim pro perdão, pro amor, né? E olhando para o outro viés, para estratégia, para administração, planejamento. Então, a gente precisa estar sempre alinhado com a vontade de Deus e fazendo a nossa parte, que foi o que José fez até então. Tá bom? Amanhã a gente continua. E é isso. Um beijo, um abraço apertado e até amanhã. Beijo.